E aí, beleza? Sou o Júlio Augusto, mas também sou Ifofumilulu Olussadi Oyekala. Você sabe que esse aqui é um canal de resenha de livros e eu vou sempre falar um livro sobre um aspecto não só religioso, mas também sociológico. E hoje não vai ser diferente, porque o livro de hoje, ele demanda disso. Então, vamos falar sobre o primeiro livro publicado sobre a Umbanda? O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, do Léo de Souza, ele ostenta o título de ser o primeiro livro de Umbanda, o primeiro livro umbandista do Brasil. Só que esse livro tem alguns detalhes que eu quero te apresentar antes de falar sobre ele. Tá? O Léo de Souza, ele é um jornalista, mas também ele é um espírita kardecista. É importante você memorizar essa informação. E ele foi fazendo algumas visitas em macumbas no Rio de Janeiro e foi anotando e publicando isso em algumas anotações pessoais. Quando ele assume uma coluna no jornal Diário de Notícias no Rio de Janeiro, ele passa, depois de um tempo, a usar a sua coluna para falar sobre a religião. Veja, é importante a gente fazer esse paralelo. Ele não falava sobre religião inicialmente. Ele, como jornalista, ele fazia um jornal ou passava as notícias no contexto geral. Acontece que, conforme ele foi se envolvendo cada vez mais, tanto com o espiritismo, mas também com as religiões do Rio de Janeiro, principalmente com o que ele vinha depois a descrever como macumba, então ele é apenas um pesquisador, alguém interessado pelo assunto, e conforme ele vai ganhando uma notoriedade, conforme ele vai se envolvendo com o objeto de estudo, ele começa a se posicionar. Ele usa a sua posição dentro do jornal para falar sobre a religião de Umbanda. E aqui vai um ponto que a gente precisa ter isso em mente para discutir sobre esse livro e outros livros, que é: o Léo de Souza, ele se envolve na Tenda Espírita Nossa Piedade. A Tenda Espírita Nossa Piedade depois fica famosa e é conhecida como o primeiro terreiro de Umbanda do Brasil. Supostamente fundada em 1908. Quando eu falo supostamente, é que isso também não é oficial, isso é sugerido. A Tenda Espírita Nossa Piedade diz que ela foi fundada em 16 de novembro de 1908, mas existe algumas discussões sobre essa data, tá? Mas, bom, em 1908, naquele período, 1910, 1913, naquele período, naquela década da primeira parte do século XX, surge então a Umbanda, como nós vamos conhecer hoje, tá? O Léo de Souza, ele tá pesquisando, ele tá se interessando pela macumba, sendo alguém que é um espírita, ele sempre olha, ele tem um olhar de olhar para o objeto, ou seja, para a pessoa que lida com o mundo espiritual, para um macumbeiro, para um médium, sempre com um olhar, com uma ótica kardecista. Quando ele conhece a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, ele começa a se envolver nela, vira médium, entra, passam muitos anos participando dela e aí ele se torna um dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição. Então veja, com isso a gente já consegue separar muito a diferença entre o Léo de Souza jornalista, o Léo de Souza espírita, o Léo de Souza médium e agora o Léo de Souza dirigente religioso, líder de uma comunidade espírita, ou melhor, de um terreiro de macumba, mas que, a partir deste momento, em 1932 a 1933, ele começa a publicar no jornal trechos
ou opiniões dele próprio, sendo ele um dirigente, sobre a Umbanda. E naquele período que ele estava publicando fazendo essas anotações e fazendo essas publicações, então já não era mais aquele cara curioso que apenas estava fazendo anotações próprias, já não era mais aquele kardecista, que era um kardecista que fazia parte da federação, que frequentava a elite do Rio de Janeiro, a elite kardecista do Rio de Janeiro. Não era mais esse cara. E aí, como as pessoas começam essa elite começa a acusá-lo, começa a falar mal dele, porque agora ele é um dirigente, agora ele é um macumbeiro, agora ele é alguém que frequenta o quê? O baixo espiritismo, mexe com espíritos que estão perdidos, mexe com seres do baixo espiritismo. E aí, com isso, o Leal, ele, tendo a posição que ele tem no jornal, ele quer contra-argumentar esses caras, essas acusações. Ele quer discutir sobre isso. Ele quer falar que ele não fez isso, não, que para com isso, não, pelo amor de Deus, não. E aí ele usa a posição que ele tinha no jornal, publicando o direito de resposta dele sobre as acusações que os amigos deles estavam fazendo sobre o terreiro dele, o templo dele, e em contrapartida, um tempo depois, esse mesmo Leal de Souza, compila esses 2 anos de publicação em esse livro que nós conhecemos hoje como O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. E aí se torna o primeiro livro umbandista. Feita essa apresentação histórica, agora vamos para essa edição, que essa edição aqui ela também tem muitos detalhes importantes. A editora Fundamentos de Axé, que por sinal é uma editora muito caprichosa, ela publica essa edição, é uma edição recente, de 2019, com um prefácio do Nicolas Peripoli, inclusive é um prefácio bonito pra caramba, bastante emocionante. Veja, como eu havia mencionado, o Leal de Souza, ele publicou isso esses artigos no jornal, e depois ele compilou esses artigos publicados no livro. Essa versão desse livro, essa edição desse livro, se propõe no começo de cada trecho, de cada artigo, a data de publicação e a foto do jornal. Então isso você consegue visualizar literalmente o que as pessoas estavam consumindo naquele momento. Como aquele jornal impactou, em que posição da primeira capa ou da segunda capa, enfim, em qual parte do jornal estava a matéria que você está lendo agora, que depois foi publicado no livro. Então quando a pessoa tem acesso ao livro quase 2 anos depois, ou a presença desse livro ao longo do século passado, as pessoas não tinham acesso ao jornal, então elas liam só o livro em si. E como livro, ele não é tão didático como um compilado de matéria de jornal, ele é importante. Mas como livro em si, o objetivo dele não é apresentar a religião de Umbanda. Agora, eu quero te falar uma coisa. Lembra que eu falei que estava tendo uma discussão? Vamos fazer um exercício mental aqui rápido. Imagina um textão no Facebook. Sabe aquelas discussões de internet? Onde que uma pessoa quer discutir com a outra. Então ela usa aqueles stories ela tem um direito de resposta. Então as pessoas não estão discutindo entre elas. Elas estão usando o meio de comunicação delas, o poder que ela tem com aquele público, e fazendo aquela sequência de 10 stories. Ou aqueles textão enorme do Facebook. Então, o que o Leal de Souza fez, quando ele foi criticado pela federação e pelos seus amigos espíritas sobre o jeito que ele estava se relacionando com o mundo espiritual, ele tinha que dar suas respostas. Então ele começou a falar: não, a Umbanda não é macumba, a Umbanda não é isso. Aí ele dava sua resposta perante uma acusação. O que depois, quando vira livro, oficializa a sua resposta como verdade. E que hoje nós, então,
acabamos reproduzindo isso e aceitando isso como uma verdade, quase que como uma fotografia da época, né? E que, na verdade, ainda assim, é um pensamento de que, assim, a gente tá vendo uma discussão do Facebook oficializada, eternizada, sem ler a outra partida, sem ler a acusação, sem entender o que ele está se defendendo. Só que o que acontece é que imortaliza essa resposta baseado nessa acusação, porque a gente não sabe qual é a acusação. Então, a partir do momento que você fala a Umbanda não é uma coisa e fala a Umbanda é, e você descreve, essa descrição começou a virar um norte. Essa é uma situação que a gente vale a pena pensar. Meus mais sinceros parabéns para a editora Fundamentos de Axé, porque se preocupar em ir atrás das páginas do jornal para deixar claro que esse livro ele é um recorte de edições de um jornal publicados de 1932 a 1933 é um baita de um acerto. E aí nós temos que ler então esse livro com essa ótica de que era um jornalista espírita que entrou para a Umbanda, entrou para o terreiro do Zélio Fernandes de Moraes, e que então a ótica que nós temos sobre como eram as práticas do terreiro do Zélio Fernandes de Moraes, que é o Reino Espírita Nossa Senhora da Piedade, e também o que nós temos como construção, como modelo comum da Umbanda, na verdade é uma opinião de alguém que estava discutindo no jornal, usando o jornal para discutir e depois compilou a sua discussão em um livro para tentar eternizar que estava certo. É doido isso, né? É louco demais pensar por isso. Muitos momentos do livro isso fica muito claro quando ele dá até nomes. Ele fala: discordo da posição do fulano de tal no livro, da posição de fulano de tal que diz que a Umbanda não é isso, não aceita que você fale isso da minha reputação, pois eu sou um homem nobre. Ele vai falando isso. Então, esse tipo de livro ele é bom como referência histórica e para análise da construção umbandista. Não siga ao pé da letra o que ele está dizendo, porque nem tudo o que ele diz aqui de fato ele fazia, e tampouco nem tudo o que ele fazia ele escreve aqui. Por quê? Porque ele tinha que se defender, ele tinha que dizer que na verdade as práticas deles eram completamente aceitas pela moral, que ele, como praticante e espírita, jamais iria permitir, por exemplo, que um espírito incorporasse e fumasse charuto, porque isso era coisa do baixo espiritismo. Entende? Esse livro aqui, importante pra caramba, está aqui na descrição, eu quero que você leia e agora tem um segundo olhar sobre ele. Assim, recomendação pessoal: foge ou encerra esses tipos de discussões na internet quando alguém tem uma visão de como era o século passado, como eram as práticas umbandistas e usam esse livro como referência central. Não era uma referência central. Ele estava discutindo e ele baseado tendo a Espírita Nossa Senhora da Piedade, o que ele diz, e na Nossa Senhora da Conceição, que era o terreiro que ele presidia. Entendeu? Então, não use isso tudo como uma verdade, sim como um ponto de vista. Existiam muitas outras formas de praticar Umbanda desde o começo desde os anos 1900 e lá vai bolinha. Abraço.